Gente, Lula foi um bom presidente. Quando a gente avalia um presidente, é importante que a gente não tenha a visão míope de achar que se a coisa tá boa, ele é bom. Se a coisa tá ruim, ele é ruim. É muito importante ver o momento histórico, ver o que realmente foi obra do presidente, o que foi interferência do ambiente naquele contexto. Lula foi eleito em 2002 e no final de 2002 a inflação disparou, o juros subiu, porque estava todo mundo com medo do que o Lula iria fazer quando fosse presidente. Tava todo mundo com medo de que o Lula fizesse aquilo que ele passou a vida dizendo que faria. Mas antes mesmo de ser eleito, e foi uma das coisas que viabilizou ele ser eleito, ele já disse que não iria abandonar grande parte daquelas coisas que ele pregava, de não pagar dívida externa, de não respeitar contratos, enfim, várias propostas muitos anos defendidas por ele. Ele disse que não, isso não seria feito, que é o que ele chamou de Carta à Nação Brasileira, que até alguns empresários ajudaram ele a escrever. 2003 entrou, então Lula deu uma guinada naquilo que ele propunha antes. Ele fez exatamente a política econômica, macroeconômica que Fernando Henrique fazia, né, que era baseado num tripé macroeconômico, aquilo que Bolsonaro não tem a menor ideia e nunca quis estudar para saber o que era, que é controle da inflação, controle das contas públicas e o dólar flutuante. 2003 iniciou-se e Lula manteve a política econômica do Fernando Henrique, exatamente igual, que era isso, de ter controle com os gastos públicos, gastar basicamente aquilo que você estava arrecadando, ter controle da inflação, esse tipo de coisa. 2003 o Brasil também não cresceu bem, né? Chegou 2004, o mundo teve um boom, um aumento do consumo das mercadorias que a gente exportava, então, soja, minério de ferro e outras coisas mais, principalmente impulsionado pelo crescimento chinês. Então aquilo que a gente produzia, as pessoas do mundo estavam consumindo muito e o preço subiu. Então para o Brasil foi excelente, o Brasil cresceu bem. Nada que o governo tenha feito para ajudar ou para atrapalhar. Simplesmente o mundo consumia aquilo que a gente produzia. Chegou 2005, o ano do mensalão, denúncia do Lula. O mensalão é aquele esquema criado para comprar apoio político para o Lula. Aí dizer que o Lula não sabia do mensalão é doidice. Não existe esses amigos que criam um esquema de corrupção para te beneficiar sem que você saiba desse benefício. A partir de 2005, para contrabalancear a perda de prestígio, de popularidade por conta do mensalão, o Lula arreganhou as pernas. Ele deu uma guinada na política econômica. Ele passou a gastar mais dinheiro público, a esquecer mais aquela ideia de austeridade fiscal. Então o governo começou a se endividar para gastar mais, para parecer que é um bom governo. Então não tem o dinheiro, mas a gente pede emprestado e gasta e parece que a gente está muito bem. Essa política foi principalmente influenciada pela Dilma, pelo Manteiga. Já o Palocci não, o Palocci preconizava o governo ter controle dos gastos públicos, da inflação. Mas era 2005, o mensalão estava aí, torando. 2006 teria campanha política, novamente. Então precisava parecer que era um governo bom. 2006, então, Lula foi reeleito. 2007,
continuou com essa política de aumentar gastos. Então o governo ia lá, pedia emprestado a 12,5% e eu fazia obras ou emprestava para os amigos, tipo o Joesley Batista, aquele povo que tem muito dinheiro. Ele pedia, o governo brasileiro pedia emprestado a 12,5% e emprestava a 6%. E claro que isso quem pagava é o povo brasileiro, né? Esse rombo, essa diferença. Então é pobre emprestando para rico. É algo sem sentido. 2008 veio a crise mundial. Que Lula disse, não, aqui vai ser uma marolinha, não sei o que, não vai chegar aqui. Chegou. O Brasil teve uma recessão de 1% em 2008. Para combater essa crise, Lula fez algo diferente de que todos os países do mundo civilizado fizeram. Lula incentivou o gasto do povo, o gasto do governo. Então, quando você está em crise, o normal é que você diga, não, vamos economizar. Lula fez o contrário, disse, não, vamos botar o povo para gastar dinheiro, que isso vai fazer a economia girar. E assim fez, e assim se endividou mais, pediu mais dinheiro emprestado para aquecer a economia. E veja que esses empréstimos que o Lula fazia, de pegar dinheiro emprestado a 12% e emprestar para os amigos, para o Joesley Batista, para Eike Batista, para não sei quem Batista, isso tinha uma tripla finalidade. Quando ele jogava dinheiro no mercado, a economia inflava artificialmente, então parecia que estava tudo bem. Emprestando para os amigos do governo, para os amigos do rei, para os batistas, ele conseguia propina para o PT. Esses empréstimos subsidiados, tudo estava relacionado à propina. Então fazia a economia crescer, emprestava para os amigos, para aqueles que apoiavam ele, e ainda conseguia propina. Então, em 2008 teve a crise. Em 2009 o Brasil voltou a se recuperar da crise, principalmente às custas de muito investimento público. Só que, claro, o governo não tinha esse dinheiro. Esse dinheiro era todo pego e emprestado. E aí veio 2010, que era a eleição da Dilma. Aí é que essa política se exacerbou. O governo gastando muito para parecer que estava tudo bem. Mas claro, se ele não tinha esse dinheiro, isso estava sendo pedido emprestado. E quanto mais pedir emprestado, maior a taxa dos bancos de juros. Quanto mais se deve, mais você paga juros. Isso é clássico. 2010, ano da eleição da Dilma, o Brasil cresceu 7%. Então cresceu muito, a Dilma foi reeleita. Dilma entrou em 2011. Basicamente ela continuou essa política do Lula, que foi chamada no governo dela de nova matriz econômica. Incentivar o povo a gastar dinheiro e o governo gastar dinheiro, para que a economia crescesse. Só que a economia não cresce de forma sustentável assim. E chega um ponto que ninguém aguenta mais gastar dinheiro. O endividamento do brasileiro cresceu muito. A renda nesse período cresceu também, mas o endividamento cresceu. O endividamento do governo cresceu sempre acima da inflação, algo em torno de 50% acima da inflação nesse período petista. Então, esse modelo de gastar para parecer ser um bom governo, ele não se sustenta muito tempo. Pelo contrário, o que se sustenta muito tempo é o governo gastar pouco e deixar a iniciativa privada fazer os investimentos. A Dilma não fez nada de muito diferente do governo Lula. E claro, no governo dela foi onde essa conta começou a ser cobrada. Então a inflação estourou, os recursos para o governo investir começou a ficar escasso,
Dilma, numa ilha de inteligência, chamou Joaquim Levy para tentar ajustar as contas, mas o próprio PT não ajudou a fazer isso, o PSDB não ajudou a fazer isso, e aí com as pedaladas fiscais, né, com o fato dela ficar colocando banco público para pagar as contas do governo e atrasando isso às vezes até em cerca de um ano, fazendo créditos complementares que precisariam de autorização do Congresso e que não teve essa autorização, acabou com o impeachment da Dilma. De modo que, assim, o que o governo petista fez foi gastar muito dinheiro e botar para as pessoas gastarem muito dinheiro. Quando o Brasil estava vendendo muito para fora e entrando muito dinheiro, isso se sustentou, assim como isso se sustentou por algum tempo na Venezuela. Mas quando chegou ao nível basal, em que essas commodities voltaram para os preços normais, o Brasil quebrou. Então o governo petista não foi um governo tão bom quanto as pessoas pensam. Infelizmente as pessoas têm uma visão meio míope da realidade, de achar que se está bom é porque o governo é bom, se está ruim é porque o governo é ruim. Não, depende se um governo é bom ou ruim, é mais da forma como ele reage à realidade. Às vezes a realidade é muito ruim e não dá para o governo mostrar muitos números bons, mesmo ele fazendo coisas, uma política realmente adequada.